Grammar Point. No Grammar Point de hoje, nós vamos ver o uso do gerúndio em inglês. O gerúndio em inglês se dá pela adição das letras ing aos verbos. Assim, eu vou transformar o meu verbo e colocá-lo no sentido de, por exemplo, comendo, falando, andando, o gerúndio. ING no inglês. Existem 3 regras para adicionar o ING no inglês. A primeira delas é que o ING sempre vai em todos os verbos após uma preposição. Você já tinha visto isso brevemente no Beginner's One, quando usávamos as preposições after, depois, ou before, antes. O verbo que vinha após uma dessas preposições obrigatoriamente precisa estar conjugado com o ING, ainda que a tradução dele se dê no infinitivo. Isso é verdade para qualquer outra preposição, mas vamos ver aqui. Se eu falar, por exemplo, She wants to study before eating. Ela quer estudar antes de comer. O verbo está conjugado com ing por causa da preposição before. No entanto, a tradução dele se dá no infinitivo, comer e não comendo. She wants to study before eating. Ela quer estudar antes de comer. A segunda regra do ing é que os verbos que terminam em e, eu preciso mudá-los um pouquinho. Vamos ver o verbo de hoje, write. Se o verbo acaba em e, eu não posso simplesmente adicionar ing. Ficaria estranho, writing. Nesse caso, eu tenho que tirar o e. O e sai e eu adiciono ing, writing. A terceira regra da colocação do ing é para saber se eu irei dobrar a última letra ou não. Como que eu faço isso? Vamos pegar 2 verbos. O verbo forget e o verbo travel. Para saber se eu vou ou não dobrar a última letra, a primeira coisa que eu preciso ver é se o verbo acaba em C, V, C. Consoante, vogal, consoante. Nesse caso, consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Ambos verbos terminam em CVC, consoante, vogal, consoante. Existe, então, a possibilidade de que a última letra será dobrada. Falta mais um testezinho para ter certeza. Eu tenho que ver qual sílaba é a mais tônica nesse caso. Quando eu falo o verbo forget, o que é mais tônico? A primeira sílaba, for, ou a segunda, get? E no travel? Travel. Qual é a mais tônica? Tra ou vol? Para saber se eu vou dobrar a última letra ou não, a segunda sílaba tem que ser mais tônica. É o caso de forget. Forget. A segunda é mais tônica, é mais forte. Nesse caso, eu dobro a última letra. O gerúndio de forget, forgetting, com 2 T's. Já no caso de travel, viajar, a primeira sílaba é mais forte, ela é mais tônica. Travel, travel. Tra é mais forte. Eu não preciso dobrar a última letra. Eu simplesmente adiciono o ing. Traveling, viajando. Forgetting, esquecendo. Vamos ver alguns verbos que você já conhece, usando essas 3 regrinhas. Por exemplo, os verbos da primeira lição. Você lembra? Want, querer. Para fazer o gerúndio de querer e dizer querendo, eu simplesmente vou adicionar ing. Não é vogal, consoante, vogal. Não tenho dúvidas, simplesmente adiciono ing. Segundo verbo, eat, comer.
Novamente, não tenho vogal, consoante e vogal. Eu vou simplesmente adicionar ing. Esse é o caso da maioria dos verbos. A regra é essa. As 3 que eu mostrei antes são as exceções. Wanting, eating. Need, precisar. Needing, precisando. E por último, drink, beber. O gerúndio, drinking, bebendo. Como você pode ver, geralmente a única coisa que eu preciso fazer é colocar o ing. Vamos ver o ing numa frase. Por exemplo, eu estava lendo um livro. Eu estava lendo. Reading a book. Eu estava lendo um livro. Ela está lavando o carro. Ela está. She is washing the car. She is washing the car. Ela está lavando o carro. Então agora você pode fazer muitas frases mudando o sentido, pegando, por exemplo, o verbo to be e usando com o verbo no ing, para dar o sentido de algo que está acontecendo agora, she's washing the car, ela está lavando o carro, ou algo que estava acontecendo no passado. I was reading a book, eu estava lendo um livro.